Sejam muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Eu sou o professor Paulo Ferian e junto com a professora Helena e a professora Heloísa componho a equipe da Raciocínio Clínico Veterinário Experts. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente pode interpretar hemograma na prática, avaliando a série eritrocítica, a série leucocitária, a série megacariocítica, o que exatamente que ela pode nos dizer nas diferentes situações clínicas. Vamos ver esse caso clínico aqui. Um caso clínico de um cão sem raça definida, o preto, macho, 6 anos de idade, pesando 12 quilos. O que aconteceu com ele? O tutor relatava que há 3 dias ele estava apático, com hiporexia e urina escura. Está escrito hipóxia aí, mas não é hipóxia, tá, pessoal? É hiporexia, diminuição do apetite. Estava bebendo água normalmente, as fezes estavam normais. No exame físico, a gente percebia a mucosa acentuadamente pálida e levemente quitérica. Linfonodos e hidratação dentro da normalidade, frequência cardíaca de 160 batimentos por minuto, frequência respiratória de 65 e temperatura retal de 38,7. Então a gente já começa a observar uma série de anormalidades no exame clínico, né, que evidentemente vão ser importantes para a gente correlacionar com os nossos achados laboratoriais desse paciente. Então, no histórico, o que tem de importante? A hiporexia e a apatia são sinais muito inespecíficos, difíceis de interpretar, muita coisa pode causar. Mas a urina escura pode ser mais significativa. Ela tem vários significados, pode ser apenas uma urina concentrada num animal desidratado? Pode, é uma interpretação subjetiva do tutor. Mas uma urina escura, realmente escura, pode significar pigmento na urina, bilirrubina, hemoglobina, mioglobina, pode significar hemácia na urina. Então, uma série de componentes que podem estar presentes e isso pode nos ajudar na interpretação dos exames laboratoriais. No exame físico, a mucosa pálida, acentuadamente pálida, com icterícia, é uma pista importante. A gente sabe que a icterícia tem várias origens, ela pode ser pré-hepática, hepática e pós-hepática, mas sabemos que, particularmente, a icterícia pré-hepática tende a causar uma importante palidez. E o restante razoavelmente normal, exceto pela frequência cardiorrespiratória, que estão elevadas. Vamos observar, então, o que a gente pode ver no hemograma desse paciente? Então, vamos lá. Olha só o hemograma do preto. Vamos começar pela série eritrocítica, então. Hematócrito, 13%. Então, está muito abaixo do normal. Professor, mas eu posso ler o eritrócito? Pode, pessoal. Eritrócito, hematócrito, hemoglobina, em geral, eles dão a mesma informação. Então, quando um está baixo, a maioria, ou todos eles, vão estar, na imensa maioria do caso, com pequenas exceções, tá? Mas a tendência é que os 3 estejam diminuídos. Então, de maneira geral, a gente usa o hematócrito, principalmente, para fazer essa interpretação. Hematócrito ou volume globular. Então, o hematócrito do nosso paciente está em 13%. Percebam que o valor de referência para a série eritrocítica é de 37 a 55. Então, qual é a primeira conclusão que a gente pode chegar neste caso? Nós temos um paciente com anemia, sem sombra de dúvida. Professor, então hematócrito baixo é sinônimo de anemia? Sim, o hematócrito baixo, ele denota para nós um processo anêmico, beleza? Que pode estar mais grave do que aparenta no hemograma se o paciente estiver desidratado. Então, se esse paciente estiver desidratado, há uma hemoconcentração e, ao fazer a fluidoterapia, o sangue dilui e esse hematócrito pode ainda estar mais baixo do que a gente imagina quando a gente atende um paciente desidratado. Então, a primeira conclusão é essa. Vamos dar uma olhada aí nos índices hematimétricos, ver se eles ajudam em alguma coisa. O que a gente pode perceber no VGM? O VGM está aumentado, 86,7. Então, aumentado de forma significativa, né? Então, a gente pode dizer que ele tem uma anemia macrocítica? Podemos. Tem uma anemia macrocítica. E o CHGM? 35,4. Está dentro da faixa de normalidade. Então, é uma anemia macrocítica e hipocrômica. Macrocitose frequentemente está relacionado à presença de células jovens na circulação. Por quê, professor? Porque as células jovens, os reticulócitos, são células grandes, e isso frequentemente acaba causando um aumento do VGM, denotando um quadro de macrocitose. Mas, contudo, todavia, entretanto, embora os índices hematimétricos sejam sugestivos,
eles não são tão precisos assim. Então, é importante a gente ter um outro valor para poder interpretar, que é a contagem de reticulócitos. Isso é absolutamente fundamental. Aqui a gente tem uma contagem de reticulócitos corrigidos de 3,78%. Mas a contagem não corrigida de reticulócitos, não está aí no slide, estava em 13,1%. 13,1%, se a gente for jogar em número absoluto de reticulócito, a gente faz 13% da contagem de eritrócito. Vejam lá no slide, o eritrócito está em 1.500.000. Quanto é 13% de 1.500.000 aproximadamente? Aproximadamente vai dar perto aí de 200.000 reticulócitos. 200.000 reticulócitos é uma resposta regenerativa adequada, razoável pelo menos, no mínimo uma resposta de respeito, digamos assim. Não está espetacular, sensacional, mas existe uma resposta regenerativa claramente nesse paciente. Tá? Observando a porcentagem de reticulócito corrigido, ela está em 3,78% e o valor de referência é de 0,5% a 1%, então está bem acima da normalidade também. Então a gente pode usar tanto a porcentagem de reticulócito corrigido, como então o reticulócito não corrigido, fazendo a porcentagem em cima do número total de hemácias para chegar na contagem total de reticulócitos. E aí a gente vai interpretar essa anemia como regenerativa ou arregenerativa. Esse é o ponto mais importante, Vete, da interpretação do eritrograma. Sempre, toda vez que você se deparar com um quadro de anemia, você vai sempre se perguntar, essa anemia é regenerativa ou ela é arregenerativa? Se ela for regenerativa, ela vai ser causada por duas coisas fundamentalmente, hemólise ou hemorragia. Se ela for arregenerativa, ela pode ter causas extramedulares e intramedulares. Sendo extramedular, a gente tem como principal causa a insuficiência renal crônica com deficiência de produção de eritropoetina. Ou seja, não tem eritropoetina, não tem um estímulo medular para a produção de eritrócitos. E as causas medulares são todas aquelas doenças que prejudicam a produção de hemácias na própria medula, na própria fábrica. Vamos dar exemplos? Causas infecciosas como leishmaniose, como erliquiose, causas tóxicas como estrógeno, quimioterápicos, causas idiopáticas como, por exemplo, a aplasia eritroide pura, a mielotísica, que é a invasão da medula óssea por células neoplásicas, que ocorre, por exemplo, no linfoma, na leucemia, na histiocytose maligna, na mastocitose, e uma série de neoplasias hêmicas malignas que podem invadir a medula e determinam, então, a substituição do tecido normal pelo tecido maligno e pode determinar, evidentemente, um quadro anêmico arregenerativo. Muitas dessas causas vêm acompanhadas de outras citopenias, Afinal de contas, a medula não produz só hemácia, mas produz leucócitos, produz plaquetas. Então, é comum que você tenha citopenias combinadas, leucopenia, trombocitopenia ou qualquer combinação dessas. Bacana, pessoal? Então, vamos lá. Anemia regenerativa e arregenerativa. Regenerativa, hemólise ou hemorragia. Arregenerativa, extramedular, insuficiência renal crônica. Intramedular, a gente tem as causas infecciosas, tóxicas, neoplásicas, idiopáticas e assim por diante. Joia, pessoal? E como é mesmo que eu defino se uma anemia é regenerativa ou arregenerativa? Os índices hematimétricos me dão um direcionamento, mas a definição vem por meio da contagem de reticulócitos. Tá? Então, até 60.000 reticulócitos é considerado uma anemia sem regeneração. 60 a 200.000, uma regeneração moderada, acima de 200.000 já é uma regeneração mais importante. Meu paciente aqui já está com reticulócito ali nos 200.000 aproximadamente, provavelmente subindo. Nunca esqueça que o hemograma é um evento, digamos assim, estático, Ele representa aquela coleta naquele momento. Mas as células, as linhagens celulares, elas são extremamente dinâmicas. Então, a gente tem que entender que isso flutua ao longo dos dias. E uma resposta regenerativa, normalmente, ela tem um gráfico ascendente. E a contagem de reticulócitos vai subindo ao longo dos dias. Nos primeiros 3 dias, ela pode nem existir, a reticulocitose, e depois ela vir com tudo e subindo para o alto e avante. Bacana, pessoal? Então, neste contexto aqui do nosso paciente, a nossa interpretação inicial do eritrograma
baseado, então, no VG e baseado na contagem de reticulócitos, é que trata-se de uma anemia regenerativa. E agora, professor, será que é um quadro de hemólise? Será que é um quadro de hemorragia? Vamos ver o restante do hemograma, né? Leucócitos totais 21.766. Então, existe uma leucocitose e vamos interpretar qual que é a natureza dessa leucocitose. Nós temos os neutrófilos segmentados em 19.154, o normal é no máximo 11.000, e bastonetes, o normal é até 500, ele está com 653. Algumas referências trazem até 300, então a gente poderia considerar que ele está até um pouco mais alto. Então a gente tem uma leucocitose por neutrofilia e desvio à esquerda. Espera aí, professor, não entendi. Por que desvio à esquerda? Porque você tem um aumento do número de bastonetes, que são células jovens. Então está aumentado o leucócito em função do aumento de neutrófilo, mas não existem apenas neutrófilos maduros. Existem neutrófilos jovens acima da normalidade. Então, é o que chamamos de neutrofilia com desvio à esquerda, pela presença de células jovens. Então, é a segunda informação que a gente tem do nosso hemograma. Leucocitose com neutrofilia por desvio à esquerda. E o que significa isso, professor? Neutrofilia com desvio à esquerda geralmente está associada a um processo inflamatório. Ah, entendi, professor, infecção. Não necessariamente infecção, processo inflamatório, uma resposta imunológica, que não necessariamente esteja relacionado a um agente microbiológico. É verdade que, em boa parte das vezes, sim, está relacionado, mas não obrigatoriamente, nem sempre relacionado. O restante da linhagem leucocitária está normal, linfócitos, eosinófilos e etc. E as plaquetas também estão dentro da normalidade. Então, eu tenho anemia regenerativa, leucocitose por neutrofilia e desvio à esquerda. E tem observações importantíssimas no hemograma desse paciente. Para quem está desacostumado aí a ler aquelas observaçõezinhas que vem do patologista, às vezes elas vão fazer toda a diferença. E aqui a gente vê duas descrições que são absolutamente fundamentais. Presença de esferócito e presença de autoaglutinação. O que é isso, professor? O esferócito é uma hemácia que perdeu a sua palidez central. Lembram da hemácia? Então, ela tem aquela área central, né, mais pálida, mas quando a hemácia passa pelo baço e o macrófago tenta fagocitar ela, mas não consegue, ele tira apenas um pedaço dela, esse, digamos assim, buraco é preenchido pelo restante do citoplasma e a hemácia perde a palidez central. Ela fica arredondada, sem a palidez, é a célula que chamamos de esferócito. Significa que o macrófago deu uma mordida na hemácia. Significa que isso é um indicativo de anemia hemolítica imunomediada. O próprio sistema imunológico, por algum motivo, está atacando essas hemácias quando elas passam pelo baço. Então, o achado de esferócitos é muito importante. Aqui a gente não tem o quantitativo de esferócito, mas é importante esse quantitativo. Quantos por campo? Porque um determinado número é significativo. E abaixo daquilo nem sempre está associado necessariamente a um evento clínico importante. Tá joia? Muito bem. A outra informação importante é a autoaglutinação. A autoaglutinação ocorre normalmente em eventos hemolíticos imunomediados, porque as hemácias que estão repletas aí de imunoglobulinas em sua superfície, elas aglutinam, elas grudam uma na outra, então você coleta o sangue e forma aqueles grumos. Isso é o que chamamos de autoaglutinação. Isso ocorre no próprio tubo e você pode fazer esse teste no laboratório, pingando uma gota de sangue em solução salina, e você vê a autoaglutinação. Então, a autoaglutinação e esferócitos são consistentes com o evento hemolítico imunomediado. Opa, mas espera aí, professor, você falou que hematócrito baixo com reticulocitose é anemia regenerativa, que é causada por hemólise ou hemorragia. Agora que eu tenho a esferocitose e a autoaglutinação, eu posso dizer que esse é um quadro de anemia hemolítica imunomediada fortemente sugestivo. E ainda tem a clínica para acabar de ceifar tudo isso, né, pessoal? Para confirmar. O que a gente observa na clínica do paciente? Mucosa pálida, como era de se esperar no hematócrito de 13%, e icterícia,
Opa, a icterícia é uma característica da doença hemolítica? É. Então, olha lá o bioquímico do paciente. Bilirrubina total, 10,5. Está muito acima do normal. O normal de bilirrubina é no máximo 1,5. Então, existe uma bilirrubinemia muito importante, muito significativa, que é consistente, então, com o quadro hemolítico desse paciente. É uma icterícia pré-hepática. Então, juntando tudo, a nossa conclusão, baseado no hemograma, principalmente no hemograma, juntando mais algumas informações clínicas e bioquímicas, é que trata-se de uma anemia hemolítica imunomediada. Temos critérios para isso? Sim, temos critérios para isso, principalmente por meio da análise do hemograma. Espera aí, professor. E a leucocitose com desvio? Esse animal tem infecção? Não. A anemia hemolítica imunomediada, ela tem como característica também a leucocitose desviada, leucocitose com presença de bastonete. Então, é um evento esperado em um paciente com anemia hemolítica imunomediada. Lembra que eu falei? Denota, geralmente, processo inflamatório, não necessariamente infeccioso. Então, eu não preciso dar antibiótico para esse paciente? Não, esse paciente não foi tratado com antibiótico. A menos que você tenha outra evidência de foco séptico, não há a menor necessidade de abordar esse paciente com antibiótico terapia. Então, vejam como o hemograma, esmirilhar o hemograma ali, alteração por alteração, é absolutamente fundamental no diagnóstico de diversas enfermidades que a gente se depara na rotina clínica dos nossos pacientes. O pessoal dizendo que eu falei hipocrômica. Me desculpa, pessoal, que a gente está olhando aqui concentrado, às vezes a gente dá uma voada, né? Normocrômica, tá? Perdão. Vamos ver esse caso aqui. Dasa Apso, de 12 anos de idade. Histórico. O doutor relatava que fazia cerca de 2 meses que ela tinha apresentado episódio súbito de vômito com sangue. Alguns dias depois, ela teve sinais neurológicos caracterizados por andar em círculos e trombar em objetos. O quadro regrediu por completo de forma espontânea. Então, não foi isso que eu atendi. Isso era um histórico do que tinha acontecido 2 meses atrás, tá? Só que, curiosamente, às vezes a gente se depara com isso, né? Um evento clínico, patológico, acaba levando o animal para uma consulta, para uma avaliação, e outras coisas acabam sendo descobertas. Estou passando por isso agora mesmo, fiz check-up de um paciente esses dias, a gente acabou descobrindo uma formação hepática fortemente sugestiva de câncer, ele estava com os linfonodos um pouquinho aumentados, quando ele veio para o retorno, os linfonodos estavam gigantes. Então, ele está com linfoma, provavelmente. Olha só que coisa, né? E aí, os exames subsidiários que foram feitos por causa desse quadro mostraram alterações importantes, significativas, tá? O que foi observado? Trombocitopenia muito intensa nesse paciente. No exame físico, eu avaliei e vi mucosas, linfonodos e hidratação normais e nenhuma alteração relevante nos demais parâmetros avaliados. Vamos ver o hemograma da paciente. Então, olha lá, eritrograma, hematócrito, 39,1%. Normal? Normal. Tem anemia? Não tem anemia. Mas e se o VGM? Não tem problema, pessoal. Os índices hematimétricos só vão ter algum sentido quando a gente está interpretando uma anemia. Então, aqui não tem anemia, série eritroide está bacana, normal, vida que segue. Leucograma, o que a gente observa? Existe leucocitose? Existe, 19.240 leucócitos. Bastonetes, 385, segmentados, 16.546, linfócitos, 1.347, monócitos, 962. Então, qual que é a alteração? É uma leucocitose por neutrofilia, e a gente pode dizer que existe um discretíssimo desvio à esquerda. Quase que é uma neutrofilia madura. Nesse caso aqui, a paciente já estava sendo medicada com corticoide. E provavelmente o maior componente dessa leucocitose é o uso do corticoide, que causa desmarginação de neutrófilos. É fato que o corticoide não causa desvio, mas a gente tem que entender que o desvio aqui ele é mínimo, né, pessoal? A gente tem que lembrar também que doença não lê livro, e tudo cabe a uma interpretação. Nesse momento, não havia nessa paciente nenhum indicativo, nenhum motivo clínico para um desvio, para um processo inflamatório. Então, neste momento, eu atribuí a leucocitose dela, com esses neutrófilos bastonetes ali no limite, como mais provavelmente uma leucocitose causada pelo uso de esteroide que ela já vinha fazendo, de prednisona. E aí a plaqueta. Plaqueta 20 mil.
Então, uma trombocitopenia muito importante, muito significativa. E aí que vem a questão. Como é que a gente esmerilha aí um resultado de trombocitopenia? Como é que a gente interpreta até a última gota mesmo para procurar fazer os diagnósticos diferenciais? Aqui a gente tem um quadro particularmente interessante. Começa daqui. É uma trombocitopenia isolada. Isso facilita um pouco a vida da gente, porque quando a gente tem citopenias combinadas, anemia com trombocitopenia, leucopenia com trombocitopenia, pancitopenia, isso dificulta a vida da gente, porque a lista de diagnósticos diferenciais fica muito mais ampla, fica muito maior. Trombocitopenia isolada, a gente reduz um pouco a lista de diagnósticos diferenciais. Vamos ver o restante dos exames dela. Proteínas totais e frações normais, creatinina normal, TGP também, assim, 132 é o máximo, 140. Isso é irrisório, provavelmente por causa do corticoide, tá? Então, sem relevância significativa. Fosfatase alcalina normal também, gama-GT zerada, bilirrubina normal, glicose normal, nada de muito significativa. E aí vem as sorologias, né? Esse paciente já tinha feito sorologias, esses exames todos já estavam prontos quando eu abordei esse paciente. IgM para Babesia não reagente, IgG reagente, Ehrlichia IgM não reagente, Ehrlichia IgG reagente. Então ele tem anticorpos para Babesia e tem anticorpos para Ehrlichiose, tá? Muito bem, então a conclusão que eu chego aqui é que existe uma trombocitopenia. Quando você atende um paciente com trombocitopenia, a melhor maneira é você pensar sobre os mecanismos fisiopatológicos de uma trombocitopenia. E são 4, basicamente. Tá? Diminuição da produção de plaquetas, destruição periférica de plaquetas, consumo de plaqueta em processos hemorrágicos, ou, por exemplo, em coagulação intravascular disseminada, etc., ou sequestro de plaqueta no baço. Sabendo os 4 mecanismos patogênicos fundamentais, você consegue atribuir a esses mecanismos uma série de enfermidades que possam estar causando a trombocitopenia. Legal, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Grande beijo. Tchau, tchau.